Fala pessoal, hoje depois de algum tempo estou de volta e vou gravar mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o algoritmo de Shor. E como de costume os meus vídeos e os slides, né, não são bem elaborados, eu também não costumo editar os vídeos. Então, se eu me equivocar em alguma coisa, vamos tentar de alguma maneira ajustar aí nos comentários. Vamos lá. Bom, o algoritmo de Shor ele foi desenvolvido por um camarada chamado Peter Shor, que é um cientista da computação e matemático dos Estados Unidos. E esse algoritmo foi criado em 1994. E ele consegue quebrar o algoritmo de criptografia RSA e o de curva elíptica. O curva elíptica é aquele que eu apresentei lá no vídeo passado, lá de Bitcoin. Peter Shor ele é reconhecido por suas contribuições na área da computação quântica e o seu algoritmo foi amplamente validado e aceito pela comunidade científica, ou seja, ele é um algoritmo realmente válido. Porém, naquela época, em 94, ele não tinha o computador que fosse capaz, que tinha o processamento suficiente para rodar o seu algoritmo. E hoje as coisas estão caminhando, né, ficando mais modernos e já estamos na iminência de ter algum computador desse tipo. Hoje já existe o computador em uso bem doméstico e de pesquisa, mas a comunidade já está se movimentando para que isso para que isso seja possível logo mais, né, daqui talvez 5 ou 10 anos. Então, essa descoberta, né, representou um marco na computação e chamou atenção para o impacto que isso poderia causar, né, sobre todos os sistemas da internet que utilizam criptografia RSA. O curva elíptica é algo, tem o mesmo problema matemático, mas o RSA, basicamente, ele é a multiplicação de dois primos, vamos dizer assim, né? Então, vamos seguindo aqui. Sobre as ameaças, né? A ideia aqui não é produzir nenhum vídeo sensacionalista, a ideia é realmente apresentar o que vai ser afetado pelo algoritmo, né? Então, como eu disse no vídeo passado, eu apresentei o curva elíptica, né, que protege o Bitcoin, e esse também é um dos algoritmos que vai ser afetado, né? Se caso esse computador quântico, né, que é quantum computer, é, chegar no mercado comum, né, vamos dizer assim. Os algoritmos baseados no produto de dois números primos, que é o caso do RSA, já estão próximos, né, a ser substituídos. Como eu disse, isso não é um vídeo sensacionalista, então já existe, né, a comunidade já está pensando, já existe, o algoritmo já está pronto, inclusive. O que precisa ser feito é realmente a substituição para esse novo algoritmo que eles chamam de algoritmo pós-quanto, né, que é o algoritmo que não seja fraco para esse tipo de computação. Qual que é o risco atual, né? O risco atual é o que eles chamam de harvest now, decrypt later. O que significa isso? Significa que já pode existir pessoas já coletando informações criptografadas pela internet e guardando, apesar de não conseguir decifrar essa mensagem hoje, mas pode ser que daqui a 10 anos, se ele guarda essa informação, ele consegue descobrir um segredo de Estado, por exemplo. Essa é a grande preocupação, né? E é algo que o pessoal já está se preocupando. A segurança da internet hoje, então, ela depende de um problema matemático. Se um problema matemático for resolvido, que basicamente é o problema da fatoração, que fatorar hoje é muito difícil para um computador clássico, se esse problema for resolvido, vamos ter uma mudança aí de paradigma, né, vamos dizer assim, né? Então, só para você ter uma noção do uso do RSA hoje, né? Então, se o algoritmo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, né? Se o algoritmo de RSA cair, 100% de todo o tráfego da web criptografado, que depende da criptografia clássica, da chave pública, estará sob risco. Isso representa a esmagadora maioria de todas as conexões. Aí aqui tem um exemplo, né, do RSA, que é o que a gente vai focar hoje, e tem o de curva elíptica, que é aqui. Então, 49,8%, e aqui está quantos por cento? Talvez o restante, né? Que é talvez tenha algum outro aí que eu não tenha conhecimento. Mas é basicamente tudo. Então isso não é um problema das criptomoedas, isso não é um problema pontual, isso é um problema de tudo. O nosso Pix vai ser afetado, a VPN vai ser afetado, tudo quanto é tipo de chave criptografia que existe vai ser afetado por esse algoritmo se isso acontecer. Por isso que já tem a movimentação para poder fazer a substituição desses algoritmos
para um algoritmo que seja capaz que seja suficientemente forte contra esse algoritmo de Shor e a computação quântica. Bom, e aí tem a pergunta, né? E se o computador conseguir fatorar números gigantes em segundos, que é o caso, né, do computador quanto em junção com o algoritmo de Shor. Então, o que aconteceria? Ambos os algoritmos RSA e curva elíptica, ele depende da incapacidade de um computador clássico de resolver um problema matemático, ou seja, que é o problema da fatoração. O que leva bilhões de anos hoje, que é quase impossível um computador clássico fatorar um número, pode levar alguns minutos amanhã, né, é, com, com esse novo computador, né? Tá, então qual a ideia central? A ideia central hoje da comunidade é trocar esse problema matemático. Então já existe, como eu já disse, então já existe os algoritmos já, né, que vão substituir esse Kyber mesmo aqui, vai ser o algoritmo que vai substituir a curva elíptica de Diffie-Hellman, que inclusive hoje já está sendo usado pela Apple. Esse outro MLDSA, ele vai substituir também curva elíptica e RSA. E um ponto curioso aqui é que, por exemplo, o algoritmo de SHA-256 que eu falei no passado, ele não vai ser afetado. Ele não é ele não é um algoritmo de criptografia, mas ele não vai ser afetado por algoritmo de Shor porque ele tem ele tem um outro conceito, ele é uma função, ele não é ele não tem uma fórmula matemática que pode ser explorada pelo algoritmo de Shor. Então, o que acontece? Ó, não é criptografia quântica. Quando falar essa criptografia pós-quantum aqui, que esses algoritmos que já vão substituir RSA, não é uma criptografia quântica, é criptografia normal rodando num computador normal. Só que o problema o problema matemático utilizado aqui dentro, nem mesmo um computador quântico consegue resolver. Então, em geral, é isso. Então, de novo, já existe um órgão, que é esse NIST, que já definiram quais os algoritmos vão substituir esses outros, e aí agora é questão de tempo, durante os anos, essa substituição vai ser feita gradualmente. Dito isso, vamos agora para o foco do vídeo, que é o algoritmo de Shor. Então, vamos entender um pouquinho sobre o conceito das chaves, né? Então, o que vai ser afetado? Vão ser aqueles algoritmos de criptografia de chave criptografia assimétrica, que ele tem uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é aquela que você mantém público para que alguma pessoa, por exemplo, queira mandar uma mensagem para você. Então é como se fosse um cadeado aberto. Você manda o cadeado aberto para o público em geral. Uma pessoa que queira mandar uma mensagem para você vai colocar a mensagenzinha dentro da caixa e vai fechar no cadeado e vai disponibilizar na rede. Somente você que tem a chave privada vai conseguir decifrar essa informação, que você vai ser o único capaz de abrir esse cadeado e ler a mensagem. Então é esse tipo de algoritmo hoje, o algoritmo que está sendo afetado. Então é disso que a gente vai falar. O algoritmo de RSA, ele baseia-se no produto de dois primos. Então você pega dois números primos e multiplica um pelo outro. Basicamente, esses dois primos, a gente vai ver com mais detalhes na frente, a multiplicação desses dois primos vai formar um terceiro número, e esse terceiro número seria a sua chave pública, vamos dizer assim. E quem seria a sua chave privada? Seriam os próprios dois primos. Só você sabe quem são eles. E para um computador hoje, você multiplicar dois primos grandes é muito fácil para um computador normal. Agora, encontrar os fatores que originaram aquele número, porque o que você vê, o que você tem? Você só tem um número público na internet, que é a chave pública. Agora, você descobrir qual é os dois números primos que deram origem àquele número é muito difícil para um computador. Você não consegue fatorar esse número, e a gente vai ver um detalhe do que é fatoração aqui agora. Você não consegue fatorar aquele número facilmente utilizando um computador clássico normal. Então, só para entender o que é uma fatoração, voltando lá no ensino médio, você vai fatorar um número 60, por exemplo. Como é que você fatora o número 60? Você pega o primeiro primo, que é 2. 60 por 2 dá 30. 30 dá para dividir ainda por 2, que é o número primo? Sim. Então, deu 15. Qual que é o próximo primo agora? 2 não dá mais. 15 dividido por 2 não dá um número inteiro. Então, qual que é o próximo primo? É o 3. Então, e assim você vai até você encontrar o número 1. Isso aqui que é fatorar um número. E essa aqui que é de grande dificuldade para um computador. Parece simples, mas isso aqui é realmente muito difícil. Isso durou muitos anos na internet. E só agora
a comunidade está pensando em modificar esse tipo de algoritmo, porque realmente é difícil. Aqui é um outro exemplo de fatoração, nesse caso aqui o 7, como o 7 é um número primo, então você só vai ter a divisão por 7. O 60 não é o 60 é um número composto. Ele é composto por quê? Ele é composto porque ele é composto pelo o produto de vários primos. O 7 é um número primo por quê? Porque ele é divisível apenas por 7 e por 1. Muita gente confunde que o 1 é primo, o 1 não é primo. Por quê? Porque o 1 só divide por 1 mesmo. Então ele teria que ter pelo menos dois, né? Ele e o 1. Aqui outro número interessante é o 391. Esse 391 ele poderia ser usado como uma chave pública, por exemplo. Por quê? Ele tem uma peculiaridade. Ele consegue ser fatorado por 17, 72 não dá, 73 não dá, 5 não dá, 7 não dá e assim por diante, até o 17, que é o primeiro primo que divide 391. Qual que é o próximo primo? Seria o próprio 23. Então, o 391 seria uma boa chave pública. Só não é porque ele é um número realmente muito pequeno, facilmente alguém quebraria. Mas essa é a ideia, né? A ideia é que uma chave pública ela é baseada no produto de dois números primos, 17 vezes 23, você vai chegar a 391. Então, em resumo, vamos imaginar um número bem pequeno. O que você vai ter de público seria o 391. Você encontrar os dois números primos que deu origem àquele número, que é o que difícil, que é o que você teria que fazer a fatoração para encontrar. Então, a partir de agora, vamos considerar o seguinte, ó. Vamos considerar que esses dois números primos são o número correspondente à sua chave privada e vamos considerar daqui para frente que o n é a sua chave pública. E a partir daqui a gente vai tentar aplicar isso no algoritmo de Shor. A gente tentar entender como que ele funciona. Então, vamos lá. O algoritmo de Shor, né, que foi criado em 94, se o Peter Shor na época tivesse assistindo a Copa do Mundo e vendo o Brasil ser campeão, de repente a gente não estaria discutindo sobre isso aqui hoje. Mas como ele estava fazendo o algoritmo, então nos força a estar explicando isso aqui. Ele foi criado, né, pelo Peter Shaw para fatorar números em tempo polinomial ao invés de tempo exponencial. Eu vejo os textos colocando fatorar aqui. Para mim, fatorar é fazer aquela conta que eu te disse ali. Aquilo é fatoração. Mas eu não acho que o algoritmo de Shaw ele fatora, porque mesmo o computador quântico não consegue fatorar. O computador clássico não consegue fatorar. O computador quântico sozinho não consegue fatorar. O que acontece? O algoritmo de Shor ele não fatora. O algoritmo de Shor ele encontra os dois primos, que obviamente seria a fatoração. Mas ele encontra os dois primos não pela força bruta. Ele encontra os dois primos ele consegue descobrir qual é o período da função que Shor criou. Em resumo, o que acontece? Shor não tentou descobrir os dois primos na força bruta. Ele teve um artifício, que a gente vai ver com detalhe mais para frente, para encontrar aqueles dois primos. Então, na minha opinião, eu não acho que ele tenha fatorado. Ele encontrou, ele consegue encontrar os dois primos, mas não por meio da fatoração. Em resumo, esse é o meu pensamento. Então, é o algoritmo então que provou que a computação quântica afetaria diretamente o RSA. Então, de novo, um computador quântico sozinho não consegue fatorar um número, uma chave pública gigantesca. E nem o computador clássico. Agora, o computador clássico com o algoritmo de Shor também não consegue quebrar. Agora, o algoritmo de Shor em conjunto com o computador quântico, aí sim é possível, desde que o computador tenha processamento suficiente para atender as necessidades do algoritmo de Shor. Então, fatorar um número de 2048 bits com essa manobra de Shor e com esse computador vai ser uma tarefa de minutos, né? Essa é a ideia e por isso que o pessoal já está se mobilizando para trocar o requisito para trocar o algoritmo RSA. Então, qual que é o fluxo do algoritmo dele? Então, ele faz o quê? Redução clássica. Ele transforma a fatoração em um problema de achar o período de uma função. É o que eu te falei. Então, qual que é o artifício para achar encontrar os dois números primos? Ele
ele identificou uma função, que é a que ele criou no algoritmo, vai ver no próximo slides. Ele identificou uma função e ele criou um outro artifício falando assim, cara, quando a gente encontrar o período dessa função, o que é o período da função? Quando a função começa a repetir os valores. Quando você encontrar isso, você aplica isso dessa outra forma, eu vou te entregar os dois números primos. Então é isso que ele fez. Então ele transforma fatoração em um problema de achar período de uma função. Depois de achar o período, ele usa o que ele chama de transformada de Fourier quântica para detectar esse período na superposição. Aqui você precisa do computador quântico. Beleza? Fatores. Aí com o período, o computador clássico finaliza e encontra os primos. Ou seja, depois que você encontrou o período utilizando o computador quântico, aí você nem mais precisa mais do computador quântico, uma vez que é difícil, né, você encontrar o período. Uma vez que você identificou o período, você aplica numa fórmula e você já vai ter a resposta de dois primos. Então, o que ele acontece aqui? Ele transforma um problema de aritmética em um problema de ondas. Eu vou dar um detalhe aqui sobre o que é isso. O que é um problema aritmética transformado em problema de ondas? Bora lá. Então, o primeiro passo do algoritmo de Shor, ele fala, escolha um número A que seja menor do que n e maior do que 1. Quem que é n? N é a nossa, é a nossa não. N é uma chave pública. Uma chave pública que está rodando pela internet. Que é um número público, então você tem acesso. Então você vai ter que escolher um número A menor que n e maior que 1. Aí você vai ter que pegar o seguinte, você vai calcular o máximo divisor comum de A, que é o número que você está chutando, e o N, que é a chave pública. E aí você vai utilizar quem? O algoritmo de Euclides. Esse algoritmo aqui de Euclides é um algoritmo muito antigo, muito famoso, e ele é de 300 a.C. Então, ele realmente é um algoritmo muito antigo e é bem legal também, isso aqui daria outro vídeo. Então, o que acontece? Se o MDC do número que você chutou e a chave pública for diferente de 1, você já deu sorte. Isso aqui é impossível. Eu coloquei isso aqui só para você entender o algoritmo. Mas isso aqui é mais fácil você acertar 10 vezes na Mega Sena seguida, uma atrás da outra, não 10 vezes na sua vida, seguida, uma atrás da outra, do que você acertar esse número. Eu falei 10 vezes aqui, não tem esse valor, mas eu tenho certeza que é infinitamente maior do que isso. Mais difícil do que isso. Por que é isso aqui é quase impossível? Porque aqui você já você acharia um número que compartilha fator com aquele número público. Então, é isso aqui. Você achou um número que compartilha fator com n. Aí você nem precisa de computador quântico. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo prático. Suponha que a chave pública que esteja rodando aí na internet seja o número 221. Aí você palpitou que o seu A seja 34. 34. Aí o que acontece? Você chutou, né? Aí você vai aplicar no MDC. Então, o máximo divisor comum de 34 e 221 é 17. 17 é primo. Então, tá vendo que deu diferente de 1? Se der diferente de 1, você já achou o primo. O primo que compartilha fator com aquele número 221. Então esse aqui já é o primeiro primo que você queria achar. E quem que é o segundo? O segundo primo, basta você pegar 221, que é a chave pública dividida por 17, e você tem o segundo primo, que é 13. Ou seja, 13 vezes 17 dá o 221. Ou seja, você já encontrou a chave privada da pessoa sem precisar de computador quântico. De novo, isso aqui não é normal. Por quê? Porque uma chave pública, normalmente é a multiplicação de dois primos, mas cada primo tem 300 dígitos. Um número de 300 dígitos multiplicado por um número de 300 dígitos vai dar um número gigantesco e você nunca conseguiria chutar um número que compartilha fator. É isso. Então vamos para o que vale. Na Vera é o seguinte, de novo, escolha A menor que N maior que 1, você vai calcular o algoritmo de Euclides para achar o máximo divisor comum utilizando o algoritmo de Euclides. E aí, obviamente, você vai achar o MDC igual a 1. Você não vai achar um MDC diferente de 1. Aí o que vai fazer? Esse aqui é o pulo do gato, é importante. Essa é a fórmula de Shor. Então, vamos lá. Isso aqui é uma função, estou destrinchando, isso aqui é uma função normal. O que é uma função normal? É como se fosse y é igual a x quadrado. Imagina, isso aqui é uma função, y é igual a x quadrado. Significa o seguinte, para cada x,
você vai ter um valor para y. Então, se o seu x vale 1, seu y vale tanto. Se o x vale 2, seu y vale tanto. É isso aqui. É o que você está vendo aqui. Só que a função dele, em vez de ser x², o Shor falou, não, a minha função é a, o número que você chuta, elevado a x mod n. Mod é o operador que te retorna o resto. Seria o seguinte, ó. Suponha que a elevado a x fosse 2, então 2 dividido por n vai te dar quanto e vai te restar quanto. O resto seria o valor dessa operação. Vai ficar mais claro no próximo slide. Agora, isso aqui é muito importante. Isso aqui que é o período. O que ele está pedindo para você encontrar aqui? O menor número R tal que A elevado a R seja congruente em 1 mod N. O que significa isso? Se você encontrar, quando essa formulazinha bater, significa que você encontrou o período da função. Encontrando o período, você vai encontrar os dois números primos, conforme a fórmula do Shor. Mas, de novo, então você vai pegar A, que é o número que você chutou, elevado a R, que você não sabe. Quando esse A elevado a R mod N, que é a chave pública, for igual a 1, você para ali, você encontrou o período da função. Em outras palavras, vamos imaginar, vou pegar a caneta aqui, vamos imaginar a função seno. Como é que a função seno se comporta? Ela começa assim, ó, vou te mostrar o período. É uma função igual a essa aqui. Então, você vai colocando um valor para o x, aí o y vai subindo, e o x vai andando, e aí você vai aumentando o x, aí de repente o x começa a aumentar e o y começa a cair, e assim por diante. Essa é a função seno. Ela vai vir, vai chegar um momento que o x vai continuar aumentando, e aí você vai perceber que o y vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Opa, nesse momento, aqui, ó, é esse momento que vai dar esse 1 aqui. E aí, o que acontece utilizando a transformada de Fourier? Perceba que daqui para frente vai começar a subir igual esse lado está subindo. Qual que é o período dessa função? O período dessa função seria daqui até aqui. Você conta, no caso da seno é 2π, mas no caso de uma função você vai contar quantos x tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o período dessa função seria 6. Encontrar esse período, que é algo difícil, é o que a gente vai mostrar aqui nos próximos slides. Em resumo, seria essa ideia do que é o período. Seguindo aqui. Então, até aqui não tem nada de quântico, né? O que é quântico agora é achar esse período R, que é tão custoso quanto fatorar. Então, a função retorna... Então, o que acontece para achar esse R? Como o número da chave pública é tão grande, quando você aplica a função, ela começa a ficar pulando valores aparentemente de forma aleatória. E não existe um atalho clássico e eficiente para descobrir isso de forma rápida. Então, essa é a necessidade de ter um computador quântico e o algoritmo de Shor. Vamos agora fazer um exemplo de como encontrar esse período. O algoritmo de Shor, qual que é o problema? Achar o período R é tão custoso quanto fatorar. Vamos dar um exemplo. Suponha que você tenha a chave pública número 15. Lembra a multiplicação de dois primos? E a gente tem que achar quem são esses dois primos, e a chave privada. Mas você tem a chave pública. Aí o que a fórmula de Shor fala? A fórmula de Shor é essa aqui, a elevado a x mod n, certo? E aí vamos palpitar. Lembra que o primeiro step do problema era palpitar um valor de A? Vamos palpitar aqui um valor de A igual a 2. Então o meu palpite era igual a 2. Qual que era o segundo passo? Calcular o MDC. Então vamos calcular o MDC de 2 e 15, deu igual a 1. Que era o esperado, lembra? Se desse diferente de 1, você já teria achado. Então suponha que você estava num número gigantesco, você sempre vai chutar um número e esse número vai ser igual a 1. Beleza? Então deu igual a 1, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos tentar encontrar o período R, ou seja, o menor número R tal que, lembra disso? A elevado a R seja congruente em 1 mod n. Vamos ver o que é isso aqui agora, fazendo uma analogia àquela função do seno que eu demonstrei. Como é que você faz isso? Vamos colocar assim, ó, vamos colocar um valor de x. Eu coloquei aqui A de x para facilitar nosso entendimento. Então, vamos dar um valor de x aqui, x igual a 1.
Quando x é igual a 1, a de x, a elevado a x, seria 2. Então, 2 mod n, 2 mod 15 dá 2. Por quê? 2 dividido por 15 dá 0 e sobra 2. Certo? Então, isso aqui é o operador mod. De novo, o seu x vale 1, então a, que é 2, elevado a 1, o seu que você palpitou, 2 elevado a 1 é igual a 2. Certo? Então, 2 mod 15 significa 2 dividido por 15 dá quanto? Dá 0. E sobra quanto? Sobra 2. Beleza? Seguindo, próximo x. X igual a 2. A mesma coisa. 2 elevado a 2, 4. 4 mod 15, 4. X valendo 3. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8. Então, 8 mod 15 dá quanto? Dá 0. Sobra 8. Próximo, 4. 4. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 16 mod 15 dá quanto? 16 dividido por 15 dá 1 e sobra 1. Olha que interessante aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu tenho aqui 1, eu tenho congruente em 1. Então, o que acontece? Quem que é meu período aqui? Então, eu consegui achar um número, o meu A que eu chutei, eu elevei a um número, eu achei que ele foi congruente em 1 mod n, que é o que está escrito aqui. E quem que é o R aqui, então? O R é o 4. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é 16. 16 dividido por 15 dá 1 e sobra 1, ou seja, é congruente em 1. Eu encontrei o período da função a elevado a x mod n. Aqui você tem, deixa eu apagar aqui, aqui você tem tudo. Por que você tem tudo? Qual que vai ser o próximo valor aqui agora? Lembra que você encontrou o período da função? Lembra que a função do seno começou a subir, e depois ela desceu, e depois o que aconteceu? Ela começou a repetir, lembra? Começou a repetir. Então aqui também vai repetir. Então depois qual que vai ser o próximo valor? Vai ser 5. Começou a repetir, virou o 2 que está aqui em cima. Qual que é o próximo valor? 4. É o que está aqui. Qual que é o próximo valor? 8. E qual que é o próximo valor? 1. Ou seja, aqui você encontrou o período da sua função. O período da sua função é 4. E por que é 4 e não 8? Suponha que você tivesse chutado 8, encontrado aqui A elevado... Você teria encontrado o congruente em 1 também. Só que a fórmula pede o menor número R tal que A elevado a R congruente em 1 mod n. Então, o 8 não poderia ser. Beleza? Agora, daqui para frente, você não mais precisa de ter um computador quantum, de ter um computador quantum, né? Um quantum computer. Você agora volta para a computação clássica. Você tem o período. Como achar os dois primos agora? Seguindo. De volta para o computador clássico, com o valor de R em mãos. R deve ser um número par. O nosso é. A gente achou 4 ali. Certo? A elevado a R dividido por 2, mod n, não pode ser igual a n menos 1. Qual que é o nosso n? É 15. 15 menos 1, 14. Então, vamos lá. Vamos ver se isso aqui é atendido. Então, A é 2. O nosso R é 4. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 elevado a 2 é 4. 4 mod 15 é 4. Então, ou seja, não pode ser igual a 14. Não é. Então, o nosso período está perfeito de acordo com o algoritmo de Shor. Se por alguma razão um desses dois passos aqui falhar, aí você tem que voltar para o passo 1 e escolher de novo um novo A, que não é o nosso caso. Então vamos seguir aqui para nós encontrar o nosso dois primos, que é o que a gente precisa. Então, uma vez que a gente chutou o nosso A, que é 2, e encontramos o nosso período, que é 4, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o MDC dessa fórmula A elevado a R sobre 2 menos 1. E qual seria o segundo primo? O segundo primo seria A elevado a R sobre 2 mais 1. Aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Então, o MDC desse número com N, o MDC desse número com N. Como que resolveria isso? MDC, o nosso A vale 2. 2 elevado a 2, lembra que o nosso período é R. R dividido por 2 é 2. Então, 2 elevado a 2, menos 1. Então, 4 menos 1, 3. 1, 15. Então, MDC de 3 e 15 é 3.
E o MDC, fazendo essa conta, você vai encontrar 5. O MDC de 5 e 15 é 5. Então, esses são os dois primos que originaram a chave pública, que era 15. 3 vezes 5, 15. Ou seja, você encontrou. E como que você sabe o máximo divisor comum? Eu não tinha falado anteriormente. Vamos falar agora. O máximo divisor comum significa qual que é o número que está aqui que divide ambos os valores, ou seja, que é divisível, são comum entre os dois valores. O 3, por exemplo, de 3 e 15, o 3 divide tanto o 3 quanto divide o 15, certo? O 5 não, o 5 só divide o 5, porque já estava 1 aqui. Então, o máximo divisor comum de 13 e 15 é o 3. Se tivesse um outro valor na conta que estivesse dividindo ambos os valores, poderia ter 2 ou 3, por exemplo, pontos possíveis, bastaria você multiplicar 3 pelo próximo, você acharia o máximo divisor comum. É assim que se encontra o máximo divisor comuns. Para saber um pouco melhor sobre isso, procura o algoritmo de Euclides. Você vai entender. Então, finalmente, com a base então comprovada, com base no período, a gente não precisa usar força bruta, a gente não precisa de fatorar, com base no período daquela função de Shaw, a gente consegue encontrar os dois primos, beleza? Um pouco de detalhe agora sobre o computador quântico. Como que o computador quântico faz aquilo? Ele tem um esquema que ele chama superposição, e ele tem os bits, né, vamos dizer, dele, que chama qubit. O qubit permite processar uma quantidade massiva de estados de uma só vez. Então, ó, se um computador quântico tem 300 qubits, ele calcula 2 elevado a 300 valores de uma só vez, no mesmo estado, vamos dizer assim. Então, 2 elevado a 300 é um número maior do que a quantidade de átomos que existem em todo o universo. Isso não significa absolutamente nada, porque mesmo com 2 elevado a 300, com todos esses átomos que eu estou dizendo aqui, ele mesmo assim, um computador quântico não seria capaz de calcular aquele período com apenas essa quantidade de qubits. Esse é o gargalo. Então, para que isso funcione, tem que ter um número muito maior de qubits para que o algoritmo de Shor seja possível quebrar uma chave pública do algoritmo RSA. Então, o computador quântico usa os qubits para calcular a equação, né, que é a de x, a elevado a x mod n, para todos os valores possíveis de uma só vez, ou seja, 2 elevado a m, onde m é o número de qubits, que é o 2 elevado a 300 aqui. Então, se um computador tem 300 qubits, ele conseguiria calcular 2 elevado a 300 estados. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, o que seriam esses estados? Naquela tabela que eu mostrei anteriormente, o que ele faria, na verdade? Ele faria alguma coisa assim, ó. Ele pegaria o valor de x e o valor da função do lado de cá, então ele conseguiria fazer o x1, o x2, o x3 e assim por diante, e ele conseguiria pegar os valores aqui. Então ele calcula isso aqui num único estado, a depender da quantidade de qubits que ele tem. E aí ele aplica a transformada de Fourier quântica com esses valores, ele consegue fazer o gráfico, que é alguma coisa parecida com isso aqui que eu vou mostrar aqui. Então, a transformada quântica de Fourier destaca as frequências dessa repetição, permitindo descobrir o período R com alta probabilidade em muito menos etapa. Lembra do valor que eu mostrei ali, que tinha dado, a gente estava testando 15, né? Chave pública 15. Então, deu 2, 4, 8, 1. 1 foi quando a gente encontrou a congruência em 1. Aí depois ele começou a repetir. 2, 4, 8 e 1. Qual que é o período dessa função? O período dessa função você pode pegar qualquer ponto. Você pode pegar aqui 1, 2, 3, 4. Foi quando o 2 repetiu aqui de novo. Se você quiser pegar pelo 1, 1, 2, 3, 4. Se você quiser pegar aqui por cima, 1, 2, 3, 4. Qual que é o período dessa função? É 4. Então, é assim que funciona a quebra. Não é em força bruta, não é na força bruta, mas ele, pelo período da função, ele consegue descobrir quais os dois primos que deram origem àquela chave pública. Bom, é isso, galera. Espero que tenha entendido. Fui um pouco rápido para tentar diminuir o tamanho do vídeo. E é isso aí. Muito obrigado.